A quinta e última temporada de Stranger Things está batendo na porta e se você tá tão empolgado quanto a gente, não vai querer perder nenhum detalhe. Se você não teve tempo de maratonar todas as 4 temporadas, vem com a gente que vamos fazer um resumão pra você. Alonzi. Fala galera, eu sou o Turco e eu tenho que dizer que Stranger Things é uma das minhas séries favoritas. Eu já tava empolgado antes deles lançarem a série, quando eles lançaram aquele teaserzinho lá com a bicicleta, com a Joyce, né, que a gente sabe, a Winona Ryder fez muito filme bom. Eu já tava empolgado porque eu amo o filme dos anos 80, eu amo essa pegada de filme com criança, tipo os Goonies, Dungeons and Dragons, Goosebumps. E quando lançou não foi diferente e não decepcionou ninguém, né? Stranger Things se tornou uma das maiores séries da Netflix e da atualidade. Agora a nossa amada série chega ao fim e se você quer lembrar tudo, aqui vai. A série começa com 4 amigos, Will, Mike, Dustin e Lucas, jogando D&D, o jogo de RPG, na casa do Mike. Depois de terminarem o jogo, cada um volta para sua casa e Will desaparece, sendo levado por alguém ou alguma coisa, alguma criatura que a gente ainda não sabe. No dia seguinte, Joyce Byers, a mãe de Will, começa a saga pela procura do seu filho e vai até o delegado Jim Hopper. Enquanto isso, também conhecemos Eleven, uma garotinha que está com roupa de hospital e vai parar a bater na porta da lanchonete de um cara. Enquanto isso, Mike, Dustin e Lucas procuram por Will e eles encontram Eleven, que fugiu da lanchonete após o governo aparecer e assassinar o dono dela. Simultaneamente à procura por Will, Nancy Wheeler, a irmã de Mike, seu namorado Steve e mais um casal de amigos de Steve dão uma festa e Nancy convida sua amiga Bárbara para participar. Barbie já não é muito fã de Steve nem no casal porque eles fazem bullying com o Jonathan, que é o irmão de Will, e eles também não são muito legais, né? Joyce continua sua saga procurando por Will e começa a notar algumas coisas estranhas acontecendo na sua casa. Telefonemas com a respiração do filho, e o telefone inclusive queima depois, luzes piscando e assim ela continua a investigação, embora o Hopper não acredite que Will esteja vivo ainda. Alguns episódios se passam e um corpo é descoberto no lago, o corpo de Will, o que reforça a teoria do delegado Hopper que realmente, quando tem um desaparecimento, é difícil ali que realmente a pessoa esteja viva, principalmente uma criança e principalmente em Hawkins. Isso deixa Jonathan desolado, assim como os amigos de Will, mas Joyce tem a certeza de que seu filho está vivo. Hopper começa a sentir gatilhos que lembram da morte de sua filha e a gente vai conhecendo um pouco mais a história dele. O que acontece é que a filha do Hopper morreu de câncer e isso fez com que ele separasse da mulher, gerando desgaste ali no relacionamento. Então o Jim decide investigar um pouco mais a fundo a morte de Will, se compadecendo um pouco por Joyce, e descobre que o corpo do garoto era falso, era só um boneco. Nisso o arco da Nancy do Steve fica um pouco mais interessante, porque a Bárbara é levada por uma criatura, que ninguém sabe qual é, e o Jonathan, que tava ali stalkeando a Nancy, tirando fotos do pessoal da festa, ele tira uma foto da criatura que registra, e a Nancy vai atrás dele pra saber o que é que ele descobriu nessa noite. Nisso, ao revelarem a foto, eles descobrem uma criatura no fundo da foto atrás de Bárbara. Então eles decidem partir mais uma saga, que é de caçar o monstro. Enquanto isso, a procura por Will continua, porque Eleven mostra seus poderes de telecinese e de conexão com o mundo invertido para os garotos, e eles começam a acreditar que o Will realmente pode estar vivo, porque também tem uma cena ali que a Eleven pega o walkie-talkie e fala com o mundo invertido, e o Will fala através desse walkie-talkie. Então os garotos começam a acreditar realmente nessa toda teoria da conspiração em que o Will tá vivo e partem à procura dele. Embora a Eleven não concorde, porque isso vai levar até o laboratório que ela estava presa. Eles começam a partir à procura do Will, seguindo uma errata na bússola que começa a apontar para o laboratório onde a Eleven estava presa. E nisso ela tenta tirar os garotos do caminho ali, o que causa uma intriga entre eles, a Eleven vai embora, os garotos brigam, e tudo isso acontece e o episódio também acaba aí, né? Hopper, enquanto isso, descobre a instalação militar, que eles estavam indo, mas eles não chegam, e ele é pego e ele é preso, tanto ele quanto a Joyce. Isso acontece depois do Jonathan bater no Steve, após ser visto com a Nancy, e ser preso, levado pra cadeia. O Hopper, então, tem que tirar ele da cadeia, e ele, a Nancy, a Joyce e o Jonathan se juntam, e o Hopper e a Joyce vão até a instalação de novo para tentar fazer um acordo com o governo. O acordo que o Hopper faz é de realmente não expor o governo, não expor o boneco do Will, não expor nada dessas coisas, e enquanto isso, eles tentam tirar o Will lá do mundo invertido. Lá pro final da temporada, todos acabam se encontrando, o Dustin, o Mike, o Lucas e a Eleven, junto com o Hopper, a Joyce, a Nancy, o Jonathan, todo mundo. Menos o Steve, que só chega lá de última hora sem entender nada que tá acontecendo. Mas então vamos voltar pra Eleven, que usando seus poderes, ela entra numa banheira lá, eles fazem todo o experimento com a ajuda do professor de ciências, e ela tenta localizar o Will, e ela descobre o lugarzinho que o Will tá na barraquinha lá. O Hopper e a Joyce então vão até a instalação resgatar o Will. Eles conseguem e assim Hopper resgata o garoto, ao mesmo tempo que o governo tenta chegar até os garotos e a Eleven na escola. Mas um Demogorgon, a criatura que a gente viu lá durante essa temporada, aparece e mata todo mundo do governo e vai atrás das crianças. A Eleven então se sacrifica, sumindo e destruindo o corpo do Demogorgon. Um acordo é feito com o governo, né, como eu falei antes, para que eles não contem sobre nada que aconteceu, então eles têm que inventar um vazamento de gás, só dessa história que acontecia lá nos anos 80. A Eleven some,
O Will retorna, a Bárbara é realmente dada como morta, porque eles descobrem que o Demogorgon matou ela e eles inventam que ela morreu por causa do vazamento de gás. Nancy e Steve estão ali num clima de namoro meio conturbado, mas eles continuam até a segunda temporada, e assim todo mundo tenta seguir com suas vidas. Um mês depois desses acontecimentos, temos a segunda temporada. Will continua sofrendo os efeitos colaterais da ida ao mundo invertido e Mike sente saudade do seu crush, a Eleven. Mike e Dusty estão no fliperama e ele descobre que uma pessoa bateu o recorde do seu jogo favorito, e essa pessoa é Mad Max. Nisso somos apresentados a Max e seu irmão Billy. Will começa a ter visões mais profundas do mundo invertido e ao mesmo tempo aparece Murray, que é um conspiracionista que começa a abordar o Hopper sobre teorias e coisas estranhas acontecendo no Hawkins. Ou seja, nada acabou. Joyce tá lá namorando Bob, nosso querido Sam do Senhor dos Anéis, um cara fofo, um cara gente boa, que tenta ali ajudar o Will com as questões dele. Enquanto isso, Jonathan também continua indo na escola, sendo amigo da Nancy, todo mundo de boa. A gente descobre que coisas realmente estranhas estão acontecendo em Hawkins, como plantações sendo envenenadas e algumas coisas sombrias meio acontecendo ali. O Dusty encontra o Dart, que é uma criatura estranha que começa a crescer e causar um desastre na casa dele, matando inclusive o gato da sua mãe. Nessa temporada temos também o término definitivo de Nancy e Steve. Enquanto isso, um clima começa a pintar entre Max e Lucas, deixando o Dusty com ciúmes. O Will também começa a ficar meio excluído, se sentindo triste, porque todos gostam de alguém, menos ele. Descobrimos que Hopper mantém a Eleven numa cabana, ou seja, a Eleven tá viva, e uma intriga começa a rolar entre eles dois, porque a El quer sair, mas o Hopper quer manter ela dentro de casa um pouco mais segura, e isso começa a criar essa intriga, e a Eleven foge. Nessa fuga, ela descobre um pouco mais sobre sua mãe, sobre seu passado. A mãe dela tá no estado vegetativo depois que o governo fritou o cérebro dela e levou a filha, que é a Jane, ou seja, a Eleven. A Eleven então também dá uma revoltada ali, o que a gente vê é uma saga muito chata, é um pedacinho muito chato, um episódio meio chato que eles mostram ali em Stranger Things, que é quando a Eleven descobre a irmã dela, a 8 ou 8, né, depende se você vê legendado ou dublado, e ela se junta a essa gangue, o pessoal meio emo, que eles são ladrões, mas eles estão ali procurando as pessoas que fizeram mal a 8 quando ela estava presa e matando todo mundo, e eles começam a usar a Jane tanto para evoluir um pouco seus poderes, quanto para achar os outros, inclusive o pai da Eleven, que alguns dizem que está vivo ainda. A Eleven não mata uma das pessoas que eles estão interrogando, e com isso ela decide ir embora, largar sua irmã, largar a galera e acabar com esse arco meio chato. Ela volta a Hawkins, enquanto isso a gente descobre que o Will tem uma ligação com o Mind Flayer, que é o Devorador de Mentes, o vilão dessa temporada, e ele é possuído por esse Devorador de Mentes. E nisso essa criatura consegue ver tudo que o Will tá fazendo, tudo onde as pessoas estão, e ninguém sabe que o Will tá possuído. O Will passa a sentir tudo que as raízes sentem, que os Demogorgons sentem, que o Devorador de Mentes sente, e isso começa a atrair os Demodogs, que são os Demogorgons pequenininhos, e eles começam a caçar os amigos de Will, já que eles sabem exatamente onde todo mundo tá. Nisso eles vão também para a instalação do governo, onde o Bob acaba sendo morto por uma das criaturas, um momento muito triste aí, e a gente começa a descobrir que toda temporada de Stranger Things mata um personagem que a gente é apresentado e passa a gostar muito. Will é levado por uma cabana pelos amigos dele, enquanto a Eleven chega e mata os Demogorgons, encontrando seus amigos novamente. Hopper e El fazem ali as pazes, embora esteja um momento meio estranho, e eles vão juntos até a instalação do governo para que a Eleven possa fechar o portal, destruindo a conexão do Will com o Devorador de Mentes. Enquanto isso, o Will é exorcizado ali, né, e eles tiram um Mind Flayer, e ele acaba sendo derrotado porque a Eleven consegue fechar o portal. Depois de um mês acontece o baile, onde Mike e a Eleven se beijam pela primeira vez, onde a Max e o Lucas também agora estão juntos, meio oficial ali dançando, e onde a Nancy faz uma caridade pra Dustin, lá ela vê ele sozinho e ela decide dançar pra ele não se sentir mal. E aí a gente tem o Will sendo deixado de lado também um pouquinho. A temporada se encerra com um flash da escola virando de ponta cabeça e mostrando o Devorador de Mentes, que ainda está vivo, mas um mundo invertido. Enquanto isso ele observa todos os garotos e todo mundo que tá ali no baile. Nisso a gente acaba o resumo aqui da primeira e da segunda temporada. Se você curtiu, comenta aqui embaixo se você gosta de Stranger Things, se você tá acompanhando, se você decidiu assistir tudo ou se você tá assistindo só os resumos para ficar a par de tudo que vai acontecer na quinta temporada. Já já vamos trazer para vocês o resumo da terceira e da quarta temporada, então fiquem ligados, se inscreve no canal e até a próxima.